Vamos criar agora uma tabela de ambiente e o processo é parecido com a criação da tabela de portas e janelas. Dá um clique na guia à vista, vem em tabelas e vai pegar aqui quantidades. Então a gente vai selecionar ambientes, dá um clique em OK e vamos colocar o nome aqui primeiro, né? Se você tiver mais de um pavimento, é interessante que você coloque o nível. Mas isso só é interessante se você tiver mais de um pavimento. Como nós só estamos trabalhando com o térreo, não precisa colocar isso aqui, tá bom? Se seu projeto tem muitos ambientes e cada ambiente desse tem uma numeração, você pode colocar número, o que não é o nosso caso aqui. A gente não vai usar essa numeração na nomenclatura dos ambientes. Se você definiu dentro do ambiente, entenda, você não definiu na parede e aparece automaticamente. Se você definir acabamento da base, do piso, acabamento da base é aquela base embaixo, né? Faz o contrapiso. Acabamento da parede, acabamento do forro, acabamento do piso. Então, se você definiu essas coisas, você pode colocar isso aqui também, mas isso é para uma tabela mais avançada. Eu não quero confundir você que isso aqui é um curso básico. Eu estou mostrando para você só o básico mesmo, certo? Não se preocupa que mais para frente a gente vai ensinar em um outro curso, o Revit intermediário, onde a gente vai modelar uma casa com 2 pavimentos, mais rica em detalhe, que vai exigir mais atenção, certo? E vai te trazer novos conhecimentos, porque a gente vai mais a fundo, porque você vai estar mais familiarizado. Uma dica que eu te dou é massificar a informação, certo? Então vamos lá. Nós vamos precisar do nome e vamos precisar da área. Vamos colocar aqui a área também. Se você quiser colocar o perímetro, pode colocar também o perímetro de cada ambiente. Ok? Isso pode servir para questão de forro, né? Se você quer quantificar ali o material de forro, a compra de rodapés. Então, você pode usar o perímetro ali para você fazer essa contabilização. Antes de dar OK, você pode vir aqui em formatação, seleciona área e perímetro. Olha como eu fiz. Eu simplesmente dei um clique nesse, arrastei para cima e ele selecionou a área. Coloca todos para ir para a direita, seleciona apenas um deles e pode colocar um Mzinho aqui para perímetro, né? A área já vem no formato correto, ó. Duas casas decimais e o Mzinho ao quadrado aqui, né? Então, aqui está tudo certo. Você pode colocar para calcular totais, se for o caso, mas como é um nome de ambientes, nós vamos deixar cada item discriminado. Vamos desmarcar aqui, ó, e vamos colocar por nome. Se a gente colocar por nome, os 2 quartos que nós temos vão ficar agrupados. Então, só no caso da tabela de ambientes, a gente deixa esse campo marcado, que é itemizar cada item, né? É deixar cada item por instância na lista, certo? Então vamos dar OK. Bom, aqui já apareceu o nome: cozinha, hall, quarto, salas e o sanitário. Se você modificar o nome aqui, vai modificar o nome lá na planta. Se você colocar aqui, tirando o S do nome sala aqui, ó, vai modificar lá na planta também. Bom, a tabela de ambientes está aqui. Você pode clicar aqui dentro e renomear, colocando o texto em caixa alta. Você pode clicar aqui dentro também e renomear esses campos aqui, colocando o texto em caixa alta, se você preferir. E se você quer o total aqui embaixo de cada uma dessas informações, é só você clicar em formatação. Você tem que selecionar área e perímetro, calcular totais, vem em classificar e pede para apresentar somente os totais e dá OK. Então aqui você consegue visualizar quanto de área nós temos aqui, 4469. Isso aqui é o mesmo que área útil, área construída para efeito de utilização. Isso aí você vai colocar esse valor aqui, você vai pegar essa área e colocar dentro do índice, dentro daquela tabela de índice que a gente ensinou lá, onde tem área construída para efeito de taxa de utilização. Aí você vai pegar essa aqui. Então vamos para a prancha, né? Vamos aqui para a prancha. Eu vou mostrar para você como a gente faz. A gente arrasta então essa tabela
daqui, cadê tabela de ambientes? Eu deixei assim com as letras minúsculas justamente para não confundir com os demais que já existem aqui. Vou arrastar para cá e aqui dentro eu posso organizar essa tabela puxando mais ou diminuindo ela, certo? Clicando aqui, ó. Isso quando for necessário, né? Observe que nós temos aqui, ó, uma formatação, eu vou tirar de linhas finas, eu tenho uma formatação nessa tabela e aqui eu tenho outra formatação. O que eu faço? Eu seleciono, lembra que a gente fez para essa tabela aqui? Quando a gente criou essa tabela, a gente criou um padrão nela, né? Então eu vou abrir aqui 2 vezes essa tabela e nós vamos no modelo de vista dessa tabela e selecionamos tabelas e damos OK. Vamos voltar então para a nossa prancha. E olha só como ela já fica com aparência bacana, arrumadinha ali, ó. Depois que você coloca ela no lugarzinho lá quieto, onde você vai colocar aqui o restante das coisas, você pode pegar uma linha de anotação, linhas de detalhe. Então você pegar aqui uma linha e colocar bem aqui. Certo? Essa linha está bem grossa, né? A gente pode substituir por uma linha mais fina. Pronto. Aí você vai fazer a mesma coisa. Agora você vai copiar múltiplo. Você pode pôr nas demais linhas aqui, ó. Ele não vai dar um endpoint para você ali, mas você pode colocar assim, certo? Essa é uma dica para poder você mostrar que esses campos estão vazios. Então vamos colocar aqui uma linha mais fina. Pronto, fica bacana, né? Então aqui já está pronto para plotar. Você pode fazer esse processo aí para indicar que as portas não têm peitoril ali. Quando você vai criar uma tabela de quantitativo de materiais, você não vai selecionar essa tabela aqui de cima. Você tem que selecionar levantamento de materiais. Você vai dar um clique aqui e então você vai selecionar multicategorias. Por quê? Você vai selecionar multicategorias porque nós temos a cerâmica aplicada na parede e temos a cerâmica aplicada no piso. Se você descer e selecionar parede, você vai criar uma tabela de parede, consequentemente só vai quantificar os materiais aplicados na parede. Da mesma forma, se você selecionar a categoria piso. Queremos então multicategoria e nós vamos quantificá-la em uma única tabela. Aqui você pode colocar o nome, modificar o nome, certo? Levantamento de material, vamos deixar aqui apenas assim. Aqui você pode colocar um filtro para a disciplina que você quer, né, fazer a quantitativa de material. Se é construção nova ou elementos de construção existentes. Isso é muito importante, você pode mudar depois da tabela pronta também. E vamos dar OK aqui para criar essa tabela. Uma coisa importantíssima é você usar o que nós temos em nossa tabela, em nosso template. Nós criamos alguns itens por materiais. E vem alguns que já são padrão, certo? O padrão aqui, por exemplo, a gente vai usar material, sempre acompanhado da palavra material na frente, material, área. Então a gente seleciona material, área. Aí a gente tem aqui material, name, o nome, material, nome, né? Então você seleciona aqui material, nome, bota ali na frente, coloca o nome para cima. Você vai selecionar também esse código aqui, ó, que é cerâmica. Você vai colocar material, cerâmica, pode trazer para cá, porque isso aqui vai servir como filtro para a gente. Eu vou mostrar como e onde a gente vai usar isso aqui, certo? É importante que você selecione também a categoria. Então, por quê? Porque nós temos cerâmica aplicada no piso e na parede e nós queremos saber a quantidade que está na parede e a quantidade que está no piso. Então, selecionamos aqui, categoria, colocamos, vamos colocar para cima para ficar no primeiro lá. Então, nós temos a categoria, temos o nome, temos aqui o filtro que nós iremos usar e temos o material, a área do material. Se faltar alguma coisa aqui, a gente pode vir procurar. Vamos colocar o índice de perda. Mais uma vez, não é esse índice de perda aqui. Nós vamos selecionar o índice de perda por material. Então, material, índice de perda, adicionar. Feito isso aqui, você pode então selecionar qualquer item e ir para cima, dando clique aqui nesse botão.
é importante que esteja realmente aqui, índice de perda, depois a área, né? É claro que tem muita coisa para aprender dentro das tabelas, mas isso aqui, eu garanto a você que isso aqui é a parte simples. É um modelinho simples de fazer numa tabela. Então vamos quantificar a cerâmica, mas como usamos uma tabela de multimateriais, você vai ver a bagunça que vai ser aqui. Antes de dar OK, selecionamos área, vamos pedir para calcular totais. Índice de perda, vamos editar o formato dele aqui dentro, dando um clique aqui, colocando em percentual, coloca uma casa decimal se você quiser, e o símbolo de porcentagem e dá OK. Viu que é rápido e fácil de fazer? Vem em campo de formato e faz essas edições. O índice de perda nós queremos centralizado e a área nós queremos à direita. Aqui o nome pode deixar à esquerda, a categoria também. E aqui dentro nós desmarcamos esse itemizar cada instância, a gente desmarca ele daqui. A gente coloca para ele ficar classificado por categoria e depois a gente coloca por nome. Vem a categoria primeiro, ou seja, piso, né? Vem piso, vem mobiliário, forro, parede. Aí depois a gente coloca por nome. E então a gente vai dar OK aqui. Olha só que bagunça tá isso aqui, ó. Uma bagunça terrível. O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar para aparecer apenas cerâmica. Então a gente vai marcar aqui dentro cerâmica, eu quero visível, cerâmica 30 por 30. A gente vai aqui, ó, onde tiver cerâmica de novo, procura, ó, paredes, cerâmica, já está marcado, ó. Tá vendo que ele marca automaticamente todas as cerâmicas? Marcou em um, marcou em todos. Ah, mas não é por material? Não, nesse caso aqui, ó, tá por material e o material é o mesmo, cerâmica 30 por 30. Se o material é o mesmo, obviamente não importa se estiver aplicado em diferentes categorias, o material é o mesmo. Depois de feito isso aqui, você pode clicar com o direito aqui do mouse e ocultar essa coluna. Então, ocultar coluna. Qual outra coisa para a gente organizar isso aqui? Porque nós não queremos todos os elementos. Observe que temos uma lista aqui de material e temos várias categorias aqui. Você vai clicar no filtro e aqui dentro do filtro você vai selecionar QTD cerâmica, que nós marcamos igual assim. Que quicamos, aquele quicar é como se dissesse sim para aquele material e dar OK. Olha só, agora nós temos fundações estruturais, que é aquele piso radier. Lembra que nós criamos o piso radier? Colocamos ali na varanda, naquele hallzinho ali, 3,39 metros cerâmica. Nas paredes nós temos 16 e nos pisos nós temos 41 e 20. Se somarmos então essa medida de piso aqui em cima com essa de baixo, nós teremos 44 e 59, tá? Então essa é a área do piso e aqui a área da parede que nós temos aplicado, que conta com a área do banheiro e aquela areazinha do fundo. Se você quiser visualizar o elemento aplicado, você pode clicar aqui e vem aqui em realçar no modelo. Então você vai visualizar as paredes que tem esse revestimento. Foram realçadas essas paredes porque essa parede aqui tem o revestimento aqui fora, essa tem nesse pedaço apenas da cozinha, que é aquela vista que a gente fez, e o banheiro, todas essas faces aqui internas, ela tem essa cerâmica aplicada, tá? Por isso que ela pegou aqui só esses elementos, está correto, está perfeito. Tá, vamos voltar então para a nossa tabela, vamos lá procurar a tabela que criamos, levantamento de material. Tá aqui, queremos o total dessa área, nós podemos criar aqui, ó, marcar aqui dentro em classificar, total, apenas o total e dar OK. Aí temos aqui 60 metros e 60. Ah tá, mas isso aqui é uma área sem índice de perda. Você pode colocar um índice de perda de 5% e aí não acontece nada aqui. E você fala, bom, essa área é a área usada para efeito de mão de obra. Agora, para efeito de compra de material, eu tenho que colocar esse índice de perda dentro. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no campo, eu venho aqui embaixo em valor calculado, eu coloco área IP, e então eu coloco aqui área, e vou colocar aqui dentro
o cálculo vai ser o quê? Área vezes o índice de perda mais, lembre-se, você vai ter que somar mais a própria área. Então, vamos lá. Área vezes índice de perda mais a própria área. Então, você dá OK e está aqui. Vamos então na formatação. Selecionamos a área IP, colocamos para a direita, pedimos para calcular totais. A formatação é importante que a gente observe se o número de decimais está aqui corretamente. Está tudo certo, dá OK e OK. Pronto, nós temos agora a área com índice de perda para efeito de compra de material e para efeito de mão de obra. Viu só como é bacana? Ah, mas eu queria também colocar o preço. Isso a gente vai deixar lá para o bônus, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre tabelas, certo? Isso aqui foi a tabela de materiais, você conseguiu fazer o levantamento já com índice de perda e concluímos aqui tabelas, certo? Isso aqui se aplica para qualquer um outro tipo de material que você queira quantificar dentro do projeto.